Você acha que tem alguma vantagem de ser discípulo de Jesus ou só coisa ruim te espera porque você é discípulo dele? A verdade é que o Evangelho é um grande paradoxo para esse mundo. Por isso que essa resposta à pergunta que eu acabei de fazer para você depende do que você deseja, depende do que você quer para você agora e para você no futuro. Em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 20, Jesus ele começa a falar de algumas bem-aventuranças. Então eu vou ler para compartilhar com você. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Qual vantagem que há de ser um discípulo de Jesus? Se você é alguém que não aceita ser pobre, esse pobre não tem a ver com poder aquisitivo, tem a ver com como que você se porta nessa vida diante dos outros. Porque se você escolhe ser pobre para esse mundo, não se importando com necessariamente as coisas dessa terra, a recompensa será que o reino de Deus é para você. Se você escolhe viver sempre satisfeito, com seu estômago sempre muito cheio, você não vai experimentar ser lá no futuro, lá no céu, saciado. Mas você vai ser saciado aqui, você está vivendo para cá. Você está vivendo para estar bem aqui agora. Bem-aventurado também são os que choram, mas se você não aceita chorar, só quer ficar sorrindo, só quer viver na boa, só coisa boa para você, você não vai desfrutar no futuro de ser alguém que vai ser consolado para rir com o Senhor. Se você não aceita também ser perseguido, insultado por causa do nome de Deus e quer sempre preservar o seu próprio nome, a recompensa é que você vai ter dessa terra tudo o que essa terra pode oferecer. Nessa terra você pode ter riquezas, amigos, fama, você pode ser reconhecido pelo seu nome, mas vai ter um dia onde as pessoas serão chamadas para prestar contas diante do Senhor da vida que o Senhor mesmo deu a elas. E nesse momento você vai desfrutar daquilo que você plantou aqui nessa terra. Se você viveu para a terra, da terra você desfrutou. Mas se você viveu com uma perspectiva do céu, não importa se com fome fique, se você seja pobre, se você chora, se o seu nome é insultado. O que o texto fala no versículo 23, fala: alegrem-se, alegrem-se, não importa o que aconteça. Se você está escolhendo viver para a glória de Deus, se você está escolhendo viver olhando para uma perspectiva do eterno, alegre-se, independente das circunstâncias. Não queira ser aprovado nessa terra, queira ser aprovado por aquele que sonda e conhece o coração. Não fica preocupado necessariamente com aquilo que você está mostrando. É aquilo que está aí dentro, aquilo que está no privado que ele vê. Se preocupe com isso. Alegrem-se, porque naquele dia você vai receber a grande recompensa no céu. Nesse negócio do Evangelho, de viver para a glória de Deus, de ser de fato um discípulo, nós precisamos escolher viver como Jesus. Escolher viver como Jesus significa abrir mão de toda e possível glória para si, abrir mão de toda e possível honra para si mesmo, mas escolher morrer para esse mundo e viver exclusivamente para a glória de Deus. Isso significa abrir mão de tudo. Isso significa entregar a própria vida para que Deus cuide do jeito que Ele quiser. Aí, tudo que Ele mandar, eu vou fazer. Tudo que Ele desejar para mim, que está no desenho da minha vida, eu vou fazer. Porque eu não me importo se eu vou ganhar ou perder aqui. Porque a vida aqui é em Cristo. E se eu morrer, é lucro. Essa palavra é de Paulo, que descobriu exatamente a essência de ser bem-aventurado. Porque ele, por tudo isso, ele passou. Por tudo isso que Jesus ensinou aqui em Lucas 6,
Paulo experimentou. Ele experimentou ter fartura, mas ele também experimentou ter escassez. Ele foi livre por causa do seu nome, da sua vida normal, mas também ele viveu preso por conta do nome de Jesus. Ele não se importava com o seu próprio nome, desde que ele cumprisse exatamente tudo aquilo que Deus o desenhou para viver. A partir do encontro com Jesus, Paulo foi transformado. Você e eu também, com o encontro com Jesus, precisamos ser transformados e precisamos escolher viver na perspectiva que Jesus nos ensinou. Não viver para essa terra, não se importando com as coisas daqui, mas se importando com o reino de Deus, com aquilo que vamos receber de recompensa no céu. Por isso, qual é a vantagem de viver como discípulo de Jesus? A vantagem está na recompensa futura que receberemos em Deus. É para isso que eu vivo, eu te desafio a viver assim também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.